Então, notícias da pecuária no ar. Sérgio Braga, muito boa tarde. Você deve ter sentido aí a minha surpresa de ver os preços do boi gordo em alta, né? Destoando de toda a derrocada das commodities desta sexta-feira. Preços do boi gordo em alta significa que as pessoas, mesmo confinadas, vão comer mais carne, Sérgio Braga? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Realmente o mercado do boi gordo está surpreendendo. E não é redundância, né? A gente sempre fala aqui na nossa participação todos os dias de que até mesmo os analistas mais experientes não contavam com essa alta do preço do boi gordo nesse começo do mês de janeiro, no começo de 2021. É certo que já vinha com uma escassez de oferta, já vinha com uma demanda externa acelerada, aquecida, a demanda interna continua consumindo e atendendo, logicamente, ao consumo do varejo, apesar da situação econômica um tanto quanto meio conturbada, complicada, né? Mas, mesmo assim, o varejo ainda está respondendo aos preços que estão sendo colocados para o consumidor. Preços em alta, diminui um pouquinho o consumo, mas, mesmo assim, o consumo continua ainda reagindo nesta terceira semana do mês de janeiro. João Batista, bom, ao contrário do que acontece com outras commodities agrícolas, o mercado futuro do boi gordo tem o quê? O janeiro já no retrovisor, né? Então, quem já está apostando, significa que não é uma aposta, mas sim uma proteção no mercado, significa que quem atua na área de pecuária, João, está buscando proteção, está buscando fazer um hedge, principalmente lá na B3 e em outras alternativas aí de proteção aos preços, né? Agora, a referência não é mais janeiro, passa a ser o vencimento de fevereiro e março nas negociações. Isso tudo demonstra a grandeza e a força que o mercado vem acompanhando para o boi gordo nesse surpreendente início de 2021, João. Os maiores preços da história para o boi gordo, né? Guardado as devidas proporções. Sem dúvida nenhuma. Ontem o indicador CPE-ESAL que bateu novos recordes, né? Tanto para o bezerro quanto para o boi gordo, jamais vistos, né? E hoje não deve ser diferente, não. Deve continuar aí batendo novos recordes. A segunda-feira deve acontecer a mesma coisa. Aliás, na segunda-feira funciona o mercado fora de São Paulo, que é feriado municipal aqui em São Paulo. 476 anos da Fundação de São Paulo, né? E o varejo está apostando no quê, João? Exatamente nas promoções, no churrasquinho, nesse feriado prolongado. Aí na terça-feira a gente vai ter o resultado do consumo nesse feriado prolongado. Mas ao que tudo indica, deve ser aquecido. Ao que tudo indica, o mês de janeiro deve ser finalizado com novas altas do boi gordo e o mês de fevereiro entra aí sim com, mais uma vez, preços firmes no mercado. Não vai ter oferta disponível não, viu, João? Bom, daqui a pouco a gente vai falar do outra ponta que é o consumidor, mas antes, como é que foram os negócios desta manhã de sexta-feira nas informações exclusivas da Scott, Sérgio? Bom, a Scott Consultoria, como sempre, antecipa 4 praças de comercialização, sempre tendo a primeira como referência São Paulo. Hoje estável, segundo a própria Scott Consultoria informou, o mercado hoje está um pouquinho mais calmo, viu, João Batista? Tanto é que a referência aqui em São Paulo permaneceu a mesma do fechamento de ontem, mas houve altas em 5 praças de comercialização das 32 pesquisadas pela Scott Consultoria. Vamos lá, vamos à tela, vamos acompanhar São Paulo, Barretos, Araçatuba hoje, R$ 290,50, a mesma cotação de ontem, R$ 292,50 no aprazo. Campo Grande, R$ 274,00 à vista, R$ 275,00 no aprazo. Redenção, R$ 271,00 à vista, R$ 273,00 no aprazo. Acre, R$ 236,50 à vista, R$ 238,50 no aprazo. Toninho Vicentim, é um assíduo produtor que nos acompanha sempre o Tempo e Dinheiro, João, informou que lá na região oeste paulista, lá na região de Dracena, Tupi Paulista, ele disse que tem novilha gorda a R$ 300,00 por arroba, viu, João? Nossa. Bom, de outro lado, agora sim o lado do consumidor, né? Porque é aquela tradicional pergunta, mas será que o consumidor aguenta pagar esses preços? Bom, o fato é que, se não aguenta, vai ficar pior ainda, porque o Dória está colocando aumento na carne através da subida no ICMS. E o mercado varejista, os supermercados, a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, está
programando um desagravo, uma manifestação contra o Dória. Deixa eu mostrar primeiro as telas e você comenta, Sérgio. Então, assim, é uma manifestação para o dia 27, todos contra o ICMS em São Paulo, né? O pessoal dos supermercados, dos restaurantes. Dória, o seu aumento no imposto de ICMS tira a carne do povo, claro, né? E por fim, aqui na Folha de São Paulo, ô Sérgio Braga, tem uma dona de um restaurante dizendo assim, tem um cartaz, ela está segurando um cartaz dizendo assim, nossa mesa não tem Covid, pois seguimos todos os protocolos contra o fechamento. Donos e funcionários de restaurantes protestam contra a decisão do Dória desse lockdown, né? E ao mesmo tempo aumenta o ICMS e o povão não vai poder comer carne, Sérgio Braga. É um contrassenso, né, João Batista? Tanto é que aos feriados e finais de semana é quando tem uma possibilidade dos próprios restaurantes, né, o comércio em geral, ampliar um pouquinho as vendas, já que foi um ano de 2020 terrível, né? Com fechamento, com queda na arrecadação, fechamento de muitas lojas, muitas falências, isso não só em São Paulo, capital, mas no Brasil como um todo. Agora, essa situação de ampliar ou aumentar o preço, principalmente de produtos, não só da cesta básica, medicamentos e outros, né? Isso vem contra aquilo que está acontecendo, né? O momento seria de incentivar o consumo por meio de algumas isenções aí, ou pelo menos não aumentar o ICMS, já seria uma grande saída, né, para poder incentivar um pouquinho o próprio consumo desses produtos. Vamos lembrar mais uma vez, João Batista, se você aumenta os impostos, a queda na arrecadação deve acontecer, porque o consumidor, de alguma forma, vai comprar menos. Se você amplia e dá incentivo ao consumo, o que acontece? A arrecadação sobe em contrapartida, né? Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Coloca na garganta do consumidor e do próprio comerciante essa corda, dizendo, olha, você vai ter que arrecadar mais porque você vai ter que pagar mais impostos. Mas só que não vê o lado do consumidor que vai pagar toda essa conta. E a APAS, Associação Paulista de Supermercados, já disse que não tem como não repassar esses preços para o consumidor. Esse momento tão crucial e tão delicado na economia do Estado de São Paulo e do país, não, João? Muito bom. Sérgio Braga, muito bem colocado, vamos acompanhar, muito obrigado. Até segunda, bom final de semana. Igualmente, João, bom feriado. Para você também.